Vamos debater então, começando pela eliminação do Inter e a análise do jogo, a escalação. Vou começar por aí, Vaguinha, a escalação do Inter. A gente estava debatendo muito ontem, né? Se vai com 3 zagueiros, se vai adotar o sistema tático que o Roger já vinha jogando. Te agradou? Nós criticamos muito a informação que veio inicial de que o Bruno Henrique jogaria. Acabou que o Bruno Henrique não jogou o Richard, que acabou se machucando no início, e entrou o Ronaldo, mas passa diretamente por isso também, né? Pela falta de opções que o time tem para resolver problemas, enfim. Mas o jogo do Inter foi muito ruim. O Inter faz um jogo de enfrentamento no primeiro tempo, né, de marcação, de anulação. O jogo foi muito ruim nos 90 minutos. Né? O Fluminense também não jogou bem. A única chance de gol, não sei se eu posso chamar de chance de gol, é um chute de quase de fora da área do Borré ali, naquele lançamento do Mercado. Não é marcado, não tem nada assim, sabe? Ali tem o chute do Thiago Maia, esse já é ainda no primeiro tempo, mas isso aí é chance de gol? Com 5 jogadores na frente? Não é, né? Então o Inter não jogou bem, não apresentou assim mecânica, evolução. Brigou, acho que brigou muito mais do que no primeiro jogo. O Roger faz uma alteração no segundo tempo, mas não tem como a gente analisar a troca que o Roger fez, porque acontece isso aí, né? Acontece um erro de um jogador que o erro da direção foi não ter mandado ele embora junto com o Ramon e com Kaique Rocha e não ter deixado ele em Porto Alegre. Mas ele também não tem culpa, ele não botou arma na cabeça de ninguém para estar aí, né? Ele foi contratado pela direção com o aval do treinador e mais do que isso, ele foi escalado, né? Quando se tinha outras opções, ou pelo menos mais uma opção, que era o Luiz Otávio, que tinha entrado bem e que foi preterido por um jogador que foi buscado no Juventude. Então o Inter foi se reforçar no Juventude, no Cuiabá, no reserva do Botafogo, no Kaique Rocha, que já tinha passado por aqui. Atlético Paranaense rebaixado. Eu não sei, provavelmente eu esteja esquecendo de alguém. O Diego Rosa, que hoje saiu e depois da disso, segunda divisão da o Bélgica. Inter ganha um pênalti, né, Felipe? Essa que é a grande verdade. O Inter só faz gol porque ganha um pênalti, né? Eu falo aqui que o Grêmio, nos últimos jogos, ganhou porque ganhou pênaltis, ganhou de presente pênaltis. O Inter ganhou um gol. Mas foi pênalti, né? Eu achei pênalti. Mas não era uma chance clara, né? Sim, não sim. foi assim, o cara ia fazer o gol. Não, é um pênalti que não precisava fazer. Se o Ronaldo não erra e não dá o gol pro Fluminense, eu não sei, acho que a grande chance era de ser um jogo 0-0. Porque o Inter não fez por merecer. Não fez por merecer. E aí tem a responsabilidade, sim, do treinador, tem responsabilidade dos jogadores que não conseguem render, não jogam. O Valência, a cabeçada que dá o Valência. 2 Isso, milhões a de única reais. finalização do Inter no alvo sem ser o pênalti dos últimos 90 E aí, mais 45. Nesse momento do jogo, depois do pênalti, que era pro Inter imprimir ali um volume muito grande, não conseguiu, caiu na provocação do Fluminense, o jogo ficou morno. Enfim, mais uma eliminação. Eu consigo encher uma mão aqui com os responsáveis pela eliminação. Mas é o reflexo, né, do que é a gestão do presidente Alessandro Barcelos. Né? Uma gestão fracassada e nós temos mais 1 ano e meio ainda com essa gestão aí. O CCD falou do lance do Valência, né, da cabeçada que é a defesa do Fábio. O Inter tomou o segundo gol do Fluminense no Beira-Rio aos 40 minutos, o gol do Everaldo. Aí no segundo tempo inteiro no Beira-Rio, com 35 mil pessoas na arquibancada, o Inter não chutou uma bola no alvo. 45 minutos no Beira-Rio jogando em casa. Ontem, primeiro tempo, o Inter 45 minutos não chutou nenhuma bola no gol. E aí, no segundo tempo, o Inter chutou 2 bolas no gol. O pênalti, que a gente falou que não era uma chance clara, não foi uma chance criada, e ganha o pênalti, e aquela cabeçada do Valência. Então, tu soma aí 140 minutos de futebol, 140 minutos de futebol perdendo, atrás no placar desde o segundo gol do Everaldo no Beira-Rio. O Inter teve 2 finalizações na casinha, uma cabeçada fraca do Valência, que tu, Felipe, quando era goleiro lá em Bagé, adolescente, pegaria? Tu não ia tomar esse gol? Acho que não. Não, pegaria. Era fraco. E o pênalti que foi dado, né? E o pênalti que o Alan Patrick errou. Porque, assim, pra mim, na escala de culpados, eu acho que, pela diferença dos times, o maior culpado é o Roger, que não conseguiu de novo encontrar soluções. Ontem, a aposta de iniciar com o Richard, ela é terrível pra um time que precisava ganhar o jogo, propor, porque tu coloca o Richard de primeiro, adianta o Thiago Maia pra segundo, num jogo que tem que propor, já falei aqui 200 vezes, o Thiago Maia não é segundo volante, ele não sabe jogar na entrelinha, quando ele joga adiantado, ele não vai bem. Depois, quando ele tem a chance de mexer, quando sai o Richard, ele coloca o Ronaldo. Então o Inter faltou, pra mim, coragem pro Roger ontem,
tá? Pra montar um time mais ousado, um time que ele só monta depois que toma o gol. E esse time ousado, mesmo bagunçado e sem organização, ganha esse pênalti. Porque o Fluminense, tu coloca um monte de gente na área do adversário, vai ter um pênalti, vai sobrar uma bola aqui, vai acontecer alguma coisa. Mas o Inter só foi fazer isso depois de estar 2 gols atrás, quando leva o primeiro vai, a desvantagem era de 2 gols, né? Mas eu também quero falar de jogadores, porque esse pênalti aí que deu, o Inter deu sorte, né, que o Fábio se adianta, mas ele defendeu o pênalti. Esse camisa 10 aí que errou o primeiro pênalti, que tava errando o pênalti, ele também errou pênalti contra o Juventude ano passado, vocês lembram, né? Que o Inter em Caxias do Sul tem 2 pênaltis, um o Valência erra, entra um torcedor pra bater nele, e aí tem aquela bambança lá que o glorioso Avan Rusch vai defender, o Valência é expulso, mas aquele pênalti voltou, e o Valência bateu o pênalti. Só que naquele jogo teve um outro pênalti errado, do seu Alan Patrick. Né, o craque da taça sexto lugar. Quando o Inter arranca no segundo turno pra conquistar a vaga na Libertadores, o seu Alan Patrick destrói, né? A taça sexto lugar tá sempre lá o seu Alan Patrick, voando. Os caras pedem na seleção, aí vem proposta da MLS, aí tem que negociar a renovação de contrato. Cadê a proposta da MLS? Agora não chega, né? No meio do ano, em julho. Ele, ano passado, errou pênalti com Juventude, tava errando o pênalti, foi engolido pelo Hércules ontem, foi engolido no Beira-Rio, não jogou nada. Mas agora, o Inter deve ser eliminado pelo Flamengo no dia 20 de agosto no Beira-Rio, e aí vai começar a jogar a arrancada do segundo turno. E aí o Alan Patrick vai ser o Alampa 10, o cara do banjo, o craque dos jogos inúteis. O craque dos jogos inúteis, de novo, ontem foi mal. Então tem que colocar na conta dos jogadores também. Alguns caras que estão aí, que são idolatrados, que não ganharam nada. Porque gauchão não é nada, né? Não ganhou nenhum título importante. Pela primeira vez toca a vinheta, César, do Lemonari, e eu não ouço a risada do Vaguinha de fundo. Geralmente ele dá uma gargalhada. Não é que ele tem toda a razão. Ele tem toda a razão. E esse é um segundo momento da eliminação, dessa eliminação, da eliminação que se avizinha, que é da Libertadores da América. Esse é um segundo momento de avaliação de perfil de jogadores. O Alan Patrick está aqui há muito tempo como liderança, qualidade técnica indiscutível, um jogadoraço, só que em momentos decisivos, esse jogador ele não aparece. E time campeão é feito de jogador que resolve problema, de que resolve jogo, que ganha jogo sozinho. Não jogo que te coloca numa Libertadores da América, ou que te dá um título do Campeonato Gaúcho. Claro que é importante, eu não quero aqui, não é menosprezar o título do Campeonato Gaúcho, mas o que nós estamos correndo atrás há 15 anos é um título grande. É um título de Copa do Brasil, um título de Libertadores, um título de Campeonato Brasileiro. Vá lá, uma Sul-Americana que seja. E nós estamos percorrendo com esses jogadores que estão aqui há muito tempo e não conseguimos. Então o Limonari, eu deixei ele falar porque é isso. O Leonardo Veloso, nosso espectador aqui, César, escreveu: Limonari? O cara tá falando a maior real que existe, então o pessoal tá contigo hoje, Munari. César. É que tem a gente acaba falando e pega algumas situações como verdade em cima desse fato da eliminação, das dificuldades do Inter. Eu queria fazer o seguinte contraponto. Diferente de alguns trabalhos, o trabalho realizado por esse grupo de jogadores e pelo Roger com esses jogadores, com a maioria, vamos dizer assim, desses jogadores, ele teve, e ele foi muito elogiado por todos no ano passado. E se tu olhar a escalação, ela não é muito diferente. Perdeu lá o lateral direito, o Fernando pontualmente não está jogando agora, mas ela foi muito elogiada no ano passado, a ponto do Inter chegar e fazer uma campanha mesmo, diante de toda a dificuldade da enchente, de 10, 12 vitórias seguidas, uma coisa assim, e foi muito elogiado. E dentre os elogios, tínhamos ali muitos elogios a jogadores, né? O Wesley, o Alan Patrick, o Borré, ou o Valência, não sei quem é que estava jogando no final e tal. Por quê? E eu quero fazer uma pergunta. Por quê? Se tu tem um grupo que está treinando há 1 ano e meio, que tem basicamente a mesma estrutura de time, por que alguns jogadores fracassam em determinado momento e em outros momentos eles brilham? Se a estrutura... por exemplo, o Munari sugeriu que o problema do Borré é o Roger, na primeira manifestação dele. O jogador jogando mal é treinador. Isso. Por que o time que está jogando numa estrutura parecida com a que fez bons jogos no ano passado, neste ano, está afundando? E outra...
a preocupação do Vaguinha com a Libertadores, que é pertinente, porque o Flamengo é muito melhor que o Inter. O Flamengo não é melhor que o Fluminense, tá? Não dá pra comparar Flamengo e Fluminense. Comparar. Então tu tem uma eliminação possível lá contra o Flamengo e tu tem depois um Campeonato Brasileiro que tu já tá pra trás. Por que que o time perde tanto rendimento se as peças são as mesmas, se o preparador físico é o mesmo, se o treinador é o mesmo, se a torcida é a mesma, se o estádio é o mesmo? O que que acontece para falir tanto um time de um ano para o outro? Quer ver uma análise que é até do próprio Roger? O Inter, no ano passado, funcionava muito pressionando os adversários. E aí, a minha análise, conseguia fazer isso porque jogava uma vez por semana. E esse ano... Isso é uma explicação, concordo. Sim, a explicação Tá. dele. E aí, esse ano mas o Inter tu não consegue pressionar. Tu concorda com isso? Não, eu acho que... Tu acha que é físico, então? Não, a questão é a seguinte. Ano passado, tu tinha uma vantagem física sobre a maioria dos adversários, porque tu jogava uma vez por semana e muitas vezes tu enfrentava times que jogavam meio de semana. Tá. E aí tu tinha um jogo baseado na pressão alta. Tu marcava os caras, roubava. Legal é que eu tô dizendo, isso que tu tá falando é uma explicação É uma técnica. explicação. Não é assim, o fulano não tá. Tá, mas... então Só que aí esse ano... tu credencia hoje a distância física que o Inter, de alguma maneira, não tem em relação aos seus Aí tu adversários. precisa jogar de outra forma. Ter uma alternativa de E jogo. aí Meu o Roger jogo- não tá e aí conseguindo o Roger fazer. não conseguiu. A gente precisa avançar. Isso é técnico. O tema vai seguir sendo o Inter, mas aí avaliando agora os reforços que foram contratados. E eu quero saudar mais uma vez quem está nos acompanhando pelo YouTube, mais de 7 mil telas. Mais de 7 mil telas. Logicamente é pela minha presença, né? É porque eu estou apresentando hoje, 7 mil pessoas vieram me assistir. Não? Tá bom. Tem recados aqui, o Lucas Goulart tá lembrando que ontem o Vaguinha citou, né? O que tem de positivo no Inter é que as lesões em todo jogo pararam depois da Copa do Mundo. E aí, 3 lesões em 30 minutos. Cara, eu lembrei do Vaguinha A do quando Richard aconteceu. É uma Não. pancada. Não, mas A duas musculares, né? 2 lesões musculares. A do Richard não entra nessa conta Mas aí. Gabriel Mercado e Carboneiro. É, sim. o mercado, normalmente, quem tem lesão de ligamento cruzado, quando retorna, na sequência, sofre com uma lesão muscular. Porque o enxerto é retirado da parte traseira, da parte posterior, muitas vezes aqui de trás do joelho, ou da panturrilha mesmo, ou até da coxa. Eu já fiz 2 cirurgias. E aí a perna fica enfraquecida. Eu não sei se foi a mesma perna, mas enfim. E ainda bem que é na panturrilha e não foi no joelho, né, do mercado. verdade. Então a recuperação vai ser mais rápida. Mas é que o César falou do time do ano passado que encaixou perfeitamente. Não dá pra desconsiderar também que o Fez Inter bons jogos, o né? Inter perdeu uma peça extremamente importante, que foi uma improvisação, que foi o Bruno Gomes. E o Fernando? E agora, mais recente, com o Fernando já não estava convencendo, Toma 4 do já Corinthians. não 3 do estava Atlético convencendo, Nacional. mas é outro jogador, não tem nem comparação.